Boa noite. Quero, antes de mais nada, me apresentar de forma bem rápida. Meu nome é João Cláudio Rufino, sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Amém? Minha mulher só tem um defeito. Eu costumo dizer isso por esse Brasil afora e mundo onde eu tenho ido pregar. Ela não anda, ela desfila. Amém? Graças a Deus. Temos uma filhinha chamada Olívia, uma bênção de Deus, que fez 2 anos há poucas semanas atrás. Juntos participamos na Arquidiocese de São Paulo, junto ao movimento da Renovação Carismática Católica, que tenho também a graça de fazer parte dentro do Conselho Nacional. E como profissão sou professor na Faculdade de Teologia, na PUC São Paulo, onde eu dou aula de Sagradas Escrituras. E é uma alegria poder estar aqui com cada um de vocês para partilhar a palavra de Deus. Louvo a Deus também pela vida do Padre Wally. Muito obrigado, Padre, por me convidar aqui. É uma honra muito grande. Muito obrigado mesmo. E queridos e queridas, quantos aqui essa noite querem experimentar o poder da palavra de Deus? Levanta a mão e diga eu. Então nós vamos tratar aqui nessa noite a respeito justamente do tema que perpassa tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse cerco de Jericó. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 18. 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 18. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia Ave Maria e outras traduções. Acompanhe comigo. Em posse de tal esperança, procedemos com total desassombro. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor, e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode aplaudir. Segura a sua Bíblia aí comigo, aberta. Queridos e queridas, qual é efetivamente o contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Eu não sei se você sabia, mas Paulo, de acordo com aquilo que nos é revelado nas Escrituras Sagradas, ele escreveu 4 cartas para a comunidade de Corinto. Na nossa Bíblia, nós temos a 1 e a 2. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 9 a 13, Paulo fala de uma primeira carta anterior a 1 Coríntios que está na Bíblia. Essa carta não chegou até o nosso conhecimento. Paulo simplesmente fala dela em 1 Coríntios, como eu citei aqui a referência.
2 Coríntios, Paulo, no capítulo 2, versículo 3, e depois no capítulo 7, versículo 8, ele faz uma referência a uma outra epístola. Essa também não chegou ao nosso conhecimento. Nós temos então nas Escrituras a primeira e a segunda dentro do cânon bíblico. Agora, qual era a situação na qual se encontra a comunidade quando a segunda carta aos Coríntios é escrita? Nós precisamos entender que a situação piorou, ou seja, a comunidade, depois que recebeu a primeira carta aos Coríntios, aqui presente na Bíblia, piorou. E por que é que a situação da comunidade piorou? Porque, meus queridos e queridas, alguns dentro da comunidade cristã de Corinto estavam dizendo que o apóstolo Paulo não era realmente um apóstolo. E, portanto, ele não teria qualquer tipo de autoridade para falar e ensinar, para resolver os problemas dessa igreja. Paulo, portanto, estava sofrendo uma oposição dentro dessa comunidade com a qual ele tinha um contato muito grande, pois nós sabemos que lá Paulo, em uma de suas viagens missionárias, viveu alguns anos lá. Paulo estava sofrendo uma forte oposição. E a segunda carta aos Coríntios vai ser escrita em boa parte para justamente Paulo fazer uma defesa de si mesmo, na qual ele diz que sim, ele é apóstolo, que sim, ele tem autoridade. E em dois grandes blocos da segunda carta aos Coríntios, o bloco do capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 7, versículo 16, Paulo faz uma defesa do seu ministério. Depois, mais para o final da carta, no capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 10, ele faz uma nova defesa do seu ministério apostólico. Agora, o texto que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de degustar nessa noite, está nesse bloco de defesa que Paulo faz do seu ministério. E dentro, então, do texto que nós acabamos de ler, é preciso que entendamos um pouco mais desse contexto. Paulo, ele está falando aqui a respeito da grandeza, escute bem, da grandeza do ministério da nova aliança. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte: Paulo está dizendo que a velha aliança passou, que a velha aliança que fora feita entre Deus e Israel, por meio da Torá, por meio da lei, se foi, acabou, e que uma nova aliança feita em Cristo Jesus se deu início. E aí é preciso que nós entendamos algo maravilhoso, meus queridos e queridas. Paulo vai dizer que ele é ministro dessa nova aliança. Paulo vai dizer que por causa disso, no capítulo 3, versículos 1 a 3, ele não precisa de qualquer carta de recomendação. Para validação do seu ministério, ele diz, dos versículos 4 a 6 do capítulo 3, que é o próprio Deus que lhe dá essa validade. Pelo encontro que ele teve com o Filho de Deus ressuscitado. E aí, meus queridos e queridas,
Paulo está trabalhando algo maravilhoso aqui. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Paulo, ele vai dizer que diante da oposição e perseguição que ele passa, quem dá sustento é o próprio Senhor. E aqui nós podemos tirar uma grande lição inicial dessa passagem maravilhosa. Paulo nos ensina que diante das oposições, diante das dificuldades, diante das perseguições que a gente passa pelo Evangelho de Cristo, o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é aquele que dá a nós, queridos e queridas, a sua mão forte e poderosa para nos sustentar. Olha que lição grandiosa. Daí nós compreendemos a reflexão que o apóstolo faz aos Romanos, lá no capítulo 8, quando ele fala das perseguições, quando ele fala de suas dificuldades, quando ele fala de suas cruzes, quando ele fala das suas noites escuras, que absolutamente nada pode separá-lo do amor de Deus. Paulo tem consciência clara e distinta de que Deus é o seu sustento. E a pergunta que eu faço para você: você tem consciência disso? Diante das lutas da sua vida, diante das dificuldades que você passa, diante das cruzes que você carrega, pelo Evangelho de Cristo, você tem consciência de que Deus é o seu sustento? Você guia a sua vida pautado nisso, pautado nessa realidade, meu querido, minha querida. Você vive a sua vida sustentada por essa verdade, que o Deus é o seu sustento. Isso me faz lembrar diversos cristãos que no início da igreja foram martirizados. Cristãos, por exemplo, que diante das perseguições pelo Império Romano, e eram eles levados muitas vezes para serem comidos pelas feras, esses cristãos enfrentavam frente a frente a situação. E muitos deles, inclusive, a testemunhos do cristianismo primitivo, diziam: olha, não façam nada para impedir que eu seja colocado diante das feras, porque eu quero dar a minha vida pelo Evangelho. Cristãos realmente que tinham a certeza absoluta e plena que Deus era o sustento de suas vidas. Isso me faz recordar, meus queridos e queridas, a fé de tantas pessoas que pelo Evangelho souberam sofrer, souberam carregar a cruz. Há muitos anos atrás, quando eu fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e da Palavra, na minha paróquia de origem, lá na Diocese de Campo Limpo, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, me lembro até hoje, até do endereço da paróquia, Rua Joaquim Xavier Curado, número 227. A minha vida em Cristo começa ali. E eu levava a Eucaristia para os doentes. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na casa de uma senhora em fase terminal. Então, para ministrar a Eucaristia para ela, era aquela dor, era aquela situação triste. Ela quase não falava palavra alguma compreensível. Mas eu pude testemunhar muitas vezes ela naquele Calvário último da sua existência, quando a Eucaristia era dada a ela, ela comungava e ela
cantava louvores e bendições a Deus. Por que ela fazia isso? E emocionava a todos da casa e a nós que íamos até ela para entregar-lhe a Eucaristia. Porque ela sabia, assim como Paulo, que o Senhor é o seu sustento. E absolutamente nenhum calvário, absolutamente nenhuma luta, absolutamente nenhuma dor, absolutamente nada é capaz de separá-la do amor de Deus. Nessa mesma paróquia eu coordenei grupo de oração jovem, isso há muitos anos atrás. Eu tenho 40 anos de idade, 40 anos, não parece, eu sei, parece que eu tenho 18, mas eu me lembro de uma moça baixinha, parte do nosso grupo de oração jovem, que tinha sofrido com uma perda incalculável na sua vida. O nome dela era Daiane, apelido Daianinha. Até hoje ela é firme na caminhada, isso já se vão há mais de 20 anos. A sua mãe tinha morrido grávida, atropelada por um ônibus, na rua da sua casa. Morreu, claro, mãe e filho. E aquilo foi algo dolorido demais para a vida dela, mas ela vivia de acordo com o Evangelho, ela vivia de acordo com a palavra de Deus. 2 anos se passaram. A Daianinha bate na porta do apartamento onde eu morava e diz assim: João Cláudio, eu preciso te contar uma coisa. Acabou de acontecer a morte do meu pai. 2 anos depois da morte da mãe, a morte do pai. Uma moça de 15, 16 anos. Então ela disse assim para mim: João, você pode ir lá no velório do meu pai para poder pregar o Evangelho para minha família? Minha família se encontra destroçada, arrebentada, acabada, 2 perdas em 2 anos. E lá fui eu. Quando chega aquela comoção grandiosa, eu abro a Bíblia e eu começo a ministrar a palavra de Deus, falando a respeito do luto, dizendo que eles tinham que vivenciar aquele momento. E aí, em dado momento, eu disse assim: agora vamos fechar os nossos olhos e vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, ou também até chorar aqui pela morte do pai aqui, tal. Meus irmãos, naquele momento, que todos estão com os olhos fechados, as pessoas estão chorando, eu ouço bem alto um grito: aleluia! Glória a Deus! E quando eu abro os meus olhos, eu penso: o morto ressuscitou. Mas não tinha sido essa a realidade. Quando eu olho, eu vejo uma mulher agradecendo a Deus em voz alta. Ela vestiu uma camisa de Nossa Senhora, tinha um terço na mão. E ela começa a dizer para todos daquele velório: vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos glorificar a Deus pela vida do fulano aqui, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. E ela começou a agradecer a Deus. Eu cutuquei a Daianinha e falei: Daianinha, quem é essa doida? Ela olhou e disse assim: meu pai, 1 ano e pouco depois que minha mãe faleceu, ele se casou com essa mulher. Era viúva. Tinha alguns meses de casamento, uma mulher extremamente católica, louvando a Deus no meio da morte. Aí eu fico me perguntando, por que razão ela fez isso? Exatamente porque essa mulher com certeza havia entendido
Deus é o seu sustento, e absolutamente a morte não pode tirar dela essa vontade de viver, essa vontade de glorificar a Deus, essa vontade de servir a Deus. Paulo está falando disso aqui. Paulo está dizendo isso aqui. Mas há algo ainda mais profundo. Paulo argumenta na segunda carta aos Coríntios, meu querido e minha querida, algo fantástico, que não só é trabalhado aqui por ele, mas é trabalhado em Gálatas, é trabalhado em Tessalonicenses e em outras partes de alguns dos seus escritos, que é o seguinte: muitos dentro das comunidades pelas quais Paulo passava, diziam a ele assim: você não é um apóstolo de verdade, você não é um apóstolo de verdade, porque olha para a sua vida, Paulo, você só sofre, você sofre perseguição, você chega nos lugares, as pessoas te apedrejam, você chega nos lugares, você passa por cárceres. Paulo, você não é um verdadeiro apóstolo, porque se o fosse, nada disso aconteceria com você. Como é que pode alguém que se diz tão fiel a Deus passar por tanta tribulação? Quer dizer, Deus não está com você, Paulo. E Paulo vai dizer exatamente o seguinte: é pelo fato de eu passar por dificuldades e lutas que eu tenho certeza que Deus está comigo, porque absolutamente nenhuma dessas tribulações foi capaz de me derrubar e me tirar a fé em Deus. Paulo inverte o argumento, e Paulo diz: é porque eu sou fiel que eu sofro, é porque eu sou fiel que eu passo por dificuldades, é porque eu sou fiel ao Evangelho que eu sofro as cruzes desse Evangelho do Senhor. Aqui uma grande lição para nós, meus queridos e queridas, e eu gostaria que você pudesse gravá-la fortemente no seu coração. Se por cruzes você está passando, se por dificuldades você está passando, se por noites traiçoeiras você está passando, se por perseguições você está passando, se por momentos de tristeza e angústia você está passando, saiba de uma coisa e grave isso na sua alma: talvez as pessoas olhem para você e digam: não, você não tem Deus com você, olha pelas as desgraças que você passa. Grave no seu coração que não é porque você é cristão, não é porque você vive a sua fé em Cristo, que a sua vida será 100% maravilhosa em tudo, porque não é assim. Nós precisamos perder essa mentalidade que foi colocada na nossa cabeça por essa religião pautada numa teologia da prosperidade que está presente em muitas outras denominações, infelizmente cristãs, ou pelo menos que se dizem cristãs da atualidade. Não é porque você é cristão que você não terá dificuldades. E aí eu posso dizer algo a vocês: a teologia paulina entende as dificuldades como sendo para nós momentos nos quais nossa fé é provada, e nesse sentido, uma vez provada, uma fé forte de verdade.
A teologia paulina, ela é tão maravilhosa nesse sentido, queridos e queridas, que ela nos ensina de modo claro: se nós passamos por dores, essas dores fortalecem a nossa fé em Deus. Que coisa fantástica, irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa. E por que é que Paulo fala isso? Porque Paulo tem consciência seguinte: se você diz que tem fé, mas não é provado na fé, você não pode dizer que vive a fidelidade a Deus. Porque, em outras palavras, é muito fácil você dizer que crê em Deus, é muito fácil você viver de acordo com a vontade de Deus, quando tudo está correto, quando as coisas caminham maravilhosamente na sua família, quando as coisas caminham maravilhosamente nas suas finanças, quando as coisas caminham maravilhosamente lá no seu trabalho, na sua vida profissional, amorosa, enfim. É muito fácil dizer que tem fé, mas só realmente tem fé de fato, provada, comprovada, aquele que passou pela dor, passou pela dificuldade, passou pela luta e permaneceu de pé, e com Paulo pode dizer: combati o bom combate. Então a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, a sua perseguição, o seu choro, a sua angústia, segundo Paulo, é para te transformar num cristão melhor. A gente precisa ressignificar tudo isso. Paulo então fala a respeito dessa verdade, e olha que coisa maravilhosa. Paulo vai dizer assim, no versículo 12 do capítulo 3: em posse de tal esperança, procedemos com total desassombro. Ah, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quando nós lemos o texto na língua grega, a melhor tradução seria assim: tendo, pois, tal esperança, ou seja, que Deus o sustenta, Paulo diz: servimos-nos de muita ousadia no falar. O que Paulo está dizendo? Porque nós temos esperança no sustento de Deus, nós nos munimos de uma ousadia profunda para evangelizar, de uma força profunda para poder falar de Deus, de uma força profunda para viver a nossa missão. Então, querido, então, querida, diante das tribulações, ratifique na tua alma: Deus é o meu sustento, e por isso, nutrido dessa esperança, muito mais ousadia para falar do Evangelho, para viver o Evangelho, você tem. E aí Paulo então, de forma maravilhosa, ele continua dizendo assim: não somos como Moisés. Quando Paulo fala um negócio desse, gente, Paulo tem coragem, porque Moisés era compreendido como o maior profeta que tinha passado na face da terra. Paulo está dizendo: nós não somos como Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: nós somos maiores do que Moisés. Uau! Como assim nós somos maiores que Moisés, professor? Paulo nos ensina algo maravilhoso. Paulo diz o seguinte: que a glória que Moisés resplandecia pelo seu contato com Deus, o brilho de glória que refletia em sua face depois do seu encontro com o Senhor, lá no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 33 a 35,
essa glória que Moisés viveu era uma glória passageira, e por isso é que ele cobria o seu rosto, para que os israelitas não vissem a glória de Deus se apagando dele. Meu Deus, que coisa maravilhosa Paulo nos ensina. Paulo diz: nós somos maiores do que Moisés. E sabe por que nós somos maiores do que Moisés? Porque nós estamos numa nova aliança, nós estamos num novo tempo, nós estamos de tal modo configurados ao Cristo, que o nosso Senhor faz com que nós reflitamos a sua glória como num espelho. Olha a grandiosidade que ele está trazendo como identidade para aquele que tem a fé em Cristo. Obrigado, irmão, daí depois eu pego, obrigado. Olha que identidade maravilhosa. Ele está dizendo: vocês são maior do que Moisés, porque a glória de Deus resplandece em vocês. Nós somos muito mais resplandecentes, porque pela obra do Espírito do Senhor em vocês. Então saibam de uma coisa, que as tribulações, as lutas, as dificuldades, as dores, tudo isso, a fé provada, a esperança alicerçada que o Senhor é o sustento, vão realizar na sua vida a verdade de que vocês são maiores do que Moisés, capazes de enfrentar qualquer deserto, porque em vocês está a glória de Deus, e em vocês é refletido como espelho o poder de Deus pelo Espírito. Meu Deus do céu, que teologia maravilhosa! Por que Paulo fala isso, gente? Porque Paulo quer, no movimento da sua argumentação, revelar o seguinte: permanece na esperança de Deus, permanece firme na caminhada quem tem clareza da identidade que tem. Opa! E aí eu te faço a pergunta: você tem clareza que, como membro em Cristo dessa nova aliança com o Pai, você é maior do que Moisés? Você tem clareza que na sua identidade de cristão batizado, a obra do Espírito Santo em você te faz ser maior do que Moisés? Porque se a glória no rosto de Moisés se enfraqueceu e depois se apagou, no nosso rosto, de cheios do Espírito Santo, ela resplandecerá por toda a eternidade. Você só vai permanecer firme em Deus, você só vai ter esperança no Senhor, você só vai crer de verdade que você é sustentada por Deus, o dia que você bater no seu peito e assumir: eu sou maior do que Moisés, no sentido de que o Espírito habita em mim, de que o Senhor habita em mim, de que eu sou o templo do Espírito, que eu faço parte da nova aliança, estou unido ao Pai em Cristo, na unção do Espírito, no selo do Espírito, ao ponto de nunca vezes nunca poder ser separado de Deus. Você tem clareza disso? Eu quero encerrar esse momento
dizendo para vocês de um testemunho que eu ouvi quando eu fui pregar no Rio de Janeiro, no encontro de jovens, há muitos anos atrás. E um dos pregadores, chamado Álvaro, pregou e contou esse testemunho e nunca mais eu me esqueci dele. Ele lida com a conversão de pessoas muito problemáticas lá no Rio de Janeiro. Como é que ele faz isso? Ele promovia um encontro de jovens chamado Maranatá. E esse encontro é como o encontro de casais com Cristo, é como o encontro de jovens com Cristo, é como o encontro TLC que você faz apenas uma vez na vida. Sabe esse tipo de encontro assim? Aí, padre, o Álvaro falava a respeito de um traficante que estava nesse encontro. E esse traficante estava pela 4ª vez no encontro. João Cláudio, mas você acabou de falar que só podia uma. Pois é, esse aí estava a 4ª vez, porque não tinha mudado de vida até então. E aí os pregadores chegam e saem, a palavra de Deus entrava por um ouvido desse jovem, saía pelo outro, e ele tirando sarro, e tudo aquilo, um traficante grande lá de um dos morros do Rio de Janeiro. Aí o Álvaro chegou perto desse rapaz, bateu no peito dele e o desafiou dizendo, olhando bem nos seus olhos, disse assim: se você continuar nessa situação, eu vou fazer tuas malas, eu vou te colocar para fora. Sabe o que o traficante disse para ele? Você sabe que eu posso te picotar todinho, né? Só basta eu dar um telefonema aqui, você é queimado vivo, picotado todinho. O Álvaro olhou para ele e disse: eu vou fazer tuas malas e vou te colocar para fora. Aí aquele traficante parou de ter aquele comportamento agressivo, desafiador. As pregações continuaram, o poder de Deus aconteceu e aquele jovem tomou consciência da sua identidade. Ele tomou consciência de que ele está na nova aliança, unido ao Pai em Cristo, no selo do Espírito, como maior do que Moisés, porque ele é templo do próprio Espírito. Aquele jovem teve uma vida totalmente transformada a partir daquele evento, e deixa eu te falar, ele largou o tráfico de drogas. Uma semana depois, houve o reencontro dos jovens dentro do grupo de oração, naquela paróquia lotada, gente pela janela assim da igreja, a igreja lotada, a coordenadora pega o microfone e diz assim: ei, tem aqui alguém que por acaso gostaria de dar um testemunho? Esse traficante vem lá do fundo, as pessoas o conheciam muito bem, se entreolhavam apavoradas. Ele pega o microfone e diz: eu sou de Jesus Cristo, eu larguei o tráfico. As pessoas apoteoticamente aplaudiram, louvaram a Deus pelas maravilhas operadas pelo Senhor. E esse jovem volta para sua casa. No dia seguinte, batem palma no seu portão. Eram os outros traficantes do morro. Chamam-no para fora, ele vem. Esses traficantes lhe perguntam: é verdade o que você falou na igreja ontem, que você largou o tráfico de drogas?
Ele diz: sim, eu larguei o tráfico de drogas. Esses traficantes olham para ele e dizem: você sabe do juramento que você fez? Ele diz: eu sei. Pegam-no pelos braços e pernas e saem arrastando o jovem pelo morro, açoitando-o com arame farpado. E a cada vez que o açoitavam, um jovem gritava: eu sou de Cristo! Diante da prova, da tribulação, da dificuldade, ele gritava: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Levaram esse jovem para um local onde começaram a serrar os seus pés, as suas mãos. As partes do seu corpo foram queimadas para fazer o que os traficantes chamam de micro-ondas, em tonéis com combustível. As pessoas que ouviam os gritos daquele jovem testemunharam que ele gritou até a sua última gota de sangue, até o seu último suspiro: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E você? Diante de uma provaçãozinha já desiste da caminhada. Diante de uma lutazinha, uma unha encravada, Deus não está comigo. Ei, meu irmão, vamos beber daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina com essa palavra. Nós somos sustentados por Deus. E absolutamente nenhuma perseguição, nenhuma luta, nenhuma dor, absolutamente nada pode nos tirar da presença e da fidelidade a Deus.